Desculpa. Pronto, pessoal, agora tá gravando, vamos começar essa aula, porque eu não aguento mais. Tem duas pessoas esperando eu entrar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos botar o povo para entrar e vamos começar a aula. Vamos lá. Então, pessoal, vamos continuar aí falando sobre o assunto irrigação, né? Hoje, 22/10, a gente continua o assunto irrigação. Só que nós vamos trabalhar um novo tipo de irrigação aí. Dessa vez, nós vamos falar sobre a irrigação localizada. E vamos entender um pouquinho agora sobre ela aí. Só botar os participantes aqui para não me perder. Bom, pessoal, a irrigação localizada, ela é uma das irrigações que mais vem crescendo no país nos últimos anos. Primeiro, porque ela é mais em conta que a irrigação por aspersão, né? Nem se compara. Montar um pivô não fica barato, um canhão de irrigação não é barato. Então, a irrigação localizada, ela vem ganhando muito espaço no mercado. Primeiro, que é mais em conta, e segundo, que economiza muita água. A gente vai ver isso no decorrer da aula. Ela gera uma grande economia de água. Aqui é um modelo, né, um esquema de um sistema de irrigação localizada. É simples, mais simples que um pivô, mais simples que o pivô. O canhão é bem simples. Ela é uma irrigação muito simples. Aí é um esqueminha aí para vocês. A irrigação localizada, pessoal, ela é um setor mais promissor da irrigação. De todas, ela é o setor mais promissor. Também é o que tem mais crescimento no mercado. Mas ela é uma irrigação que ainda precisa de muito estudo, principalmente relacionado ao seu material, tá? E por que ela é uma irrigação que tem um setor mais promissor? Ela otimiza o uso dos recursos hídricos. Para a gente fazer uma irrigação, a gente precisa de uma autorização. Essa autorização nem todo mundo tira, isso aí é verdade, não adianta a gente negar, que é as outorgas. As outorgas, pessoal, é o uso da água. Eu tenho que fazer um estudo da água que tem na minha área e pedir autorização para me usar, se isso não vai ser prejudicial à população, né? Se eu não vou causar danos e tudo mais. Então, esse tipo aí de irrigação, ele economiza muita água. A gente vai entendendo no decorrer da aula o motivo. Por isso que ele é um setor que está em alta, devido à economia de água. Então, o sistema de irrigação por gotejo, né, o gotejamento, se desenvolveu em função da falta de água, da escassez de água. Se eu não me engano, ele é um produto desenvolvido em Israel. Lá se falta muita água, né? Tem uma escassez grande de água. E esse sistema foi desenvolvido lá. Esse sistema, o que ele faz? Ele aplica a água em apenas parte da área, diferente da aspersão que nós estávamos vendo. A aspersão, ela molha, principalmente se for pivô, a área toda. Se for canhão, a área toda também. Se for aspersão e utilizar os aspersores, né, se for uma aspersão convencional, também é calculado para que se molhe toda a área. Então, pessoal, esse sistema aplica água em apenas parte da área, reduzindo assim a superfície do solo que fica molhada. Então, a gente vai molhar somente aquela superfície que realmente precisa de água. E isso gera, pessoal, também uma redução na perda da evaporação, né? Se eu molho parte da minha área, essa área que eu vou estar molhando é próximo à minha planta, eu vou estar economizando água que evapora para a superfície.
Com isso, a eficiência de aplicação é bem menor, bem maior, né? Você tem uma grande eficiência, eu vou irrigar aquilo que realmente precisa, e o consumo é muito menor, certo? Os emissores utilizados podem ser gotejadores ou microaspersores. Então, vamos entender isso? Porque a irrigação por gotejo, ela só tem essas duas formas. Gotejadores ou microaspersores. Diferente da irrigação por aspersão, que a gente tem N tipos de irrigações. Então, no sistema de irrigação localizada, o primeiro aí é o gotejamento. Uma gotinha cai próximo à planta e a microaspersão. Assimila-se muito a aspersão convencional, né? A primeira aula que nós tivemos aí sobre o primeiro tipo de irrigação, porém, as gotículas e todos os equipamentos são menores. Ele consegue ainda ser menor, né? Promover a quebra da água em gotículas menor do que o sistema de irrigação por aspersão. Por isso que é microaspersão. Então, pessoal, na irrigação localizada por gotejamento, compreende a aplicação de água gota a gota. É gota a gota mesmo, pessoal. Fica caindo gotinha por gotinha, diretamente na região da raiz da planta, em alta frequência e baixo volume. O que isso significa? Que trabalha o tempo todo, porém com um volume muito pequeno. Então, eu tenho uma constância na aplicação de água, porém numa pequena quantidade. De modo, né, que mantém o solo na região radicular das plantas com boa, não, excelente umidade. Com isso, a eficiência da aplicação é maior e o consumo de água é menor, ou seja, esse tipo de sistema é 1000 vezes mais eficiente, porque ele vai localizadinho ali onde eu quero. E nós já temos a irrigação por microaspersão. Trata-se de um sistema que a água é aspergida, ou seja, jogada em forma de chuva através de pequenos aspersores, próximo ao sistema radicular da planta. Ou seja, ele fica bem próximo ao sistema radicular da planta mesmo. Ele coloca a água bem próximo à raiz. Aqui eu trago uma comparação, né, das diferenças fundamentais entre os sistemas de gotejo e de microaspersão. No gotejamento, pessoal, a aplicação da água é em pontos. Então, eu ando X ponto, onde eu sei que vai ficar uma planta, vai ficar um gotejador, certo? E na microaspersão, o meu aspersor ele vai cobrir uma pequena área circular, certo? Então, assim, no gotejamento vai ficar no pé da planta. O aspersor, ele vai irrigar uma pequena área próximo à planta. Eu posso colocar bem próximo à minha copa? Posso, bem lá no pezinho, se eu quiser. Vazão. No caso da vazão, é quantos litros de água sai por hora, certo? No gotejo, até 20 litros de água por hora, por cada pontinho que está pingando água. Então, se eu tenho aquele pontinho, o meu máximo que vai sair dali é 20 litros de água por hora. Já no microaspersor, 200 litros de água por hora, 10 vezes mais. E qual que é a pressão? Pressão é a força, né, pessoal? Qual que é essa força que essa água está saindo? No gotejo, gente, ela é muito fraquinha. É 10. Bem pequeno, bem pingando mesmo. Fica só gotejando. Já no microaspersor, entre 10 e 20. Ou seja, já tem uma força maior
a qual, dependendo do tipo de solo, pode vir sim danificar o solo. Aí, como, né, no sistema por aspersão, a gente também tem o sistema por gotejo, e vem aquela pergunta, né? Que vantagens que eu tenho nesse sistema, Ana? Todo sistema tem suas vantagens e suas desvantagens. Na vantagem do localizado, pessoal, é o seguinte: favorece o aumento da produtividade, melhorando a qualidade do produto, pois a umidade será próxima, constante à linha de cultivo. O que acontece, pessoal? Lógico, toda irrigação aumenta a produtividade, a não ser que esteja faltando um nutriente, né? Aí a produtividade é limitada. Mas vamos colocar que a planta tem todos os nutrientes e recebe água complementar, né? A gente complementa o ciclo hídrico aí. O que vai acontecer? Ela vai aumentar a produtividade, sim, tá? Porém, muitas das vezes, entre o sistema de irrigação por aspersão e o micro aspersor ou o gotejamento, por que é melhor? Simples, pessoal, vai estar próximo à raiz e não nas folhas e frutos, podendo causar doenças. Então, vai estar bem mais, assim, livre de patógenos, tá? Permite economia de água, foi o que eu falei. Por que esse sistema cresce tanto, né? Ou cresceu tanto nos últimos anos e é o mais visado pela indústria? Justamente por isso. Economia de água, vai pingar onde é necessário. Eu só irrigo o local da planta, sem perdas. Permite a realização de tratos culturais, até mesmo a movimentação, né, de máquinas e implementos sem retirar o sistema. Porque eu consigo montar meu sistema de irrigação e o mesmo não interfere, tá? No manejo da minha área. Vocês podem perceber porque podem ser enterrados. Eu posso trabalhar com gotejo com a minha tubulação toda enterrada, sem problema nenhum. Certo? Então, essas são uma das vantagens. Vou passar o slide, só um minutinho. Também, pessoal, assim como o sistema anterior, por aspersão, o gotejo ou os microaspersores permite a aplicação de produtos químicos, como fertilizantes, inseticidas, fungicidas, via água da irrigação. Tá. Só que a gente tem que ter ciência que, nesse caso, eu estou bem próximo ao solo. Eu não vou estar irrigando a copa da árvore. Resolve eu aplicar um fungicida de parte aérea? Não resolve, certo? Então, também, vocês têm que ponderar as coisas. Diminui a incidência de doenças nas plantas, pelo fato de não molhar a parte aérea. Lógico, né? Porque reduz a umidade. A umidade da parte aérea ela é reduzida. O que dá fungo, bactérias, vírus e doenças? Umidade e calor, temperatura. Quanto mais alta a umidade, maior a temperatura, mais vai desenvolver fungos e bactérias, sim, tá? Não precisa de conjunto de motobombas de alta potência, pois o sistema opera em quê? Em baixa pressão, né? E baixíssima vazão. E, pessoal, o que acontece? Como ele é de alta eficiência, ele coloca a água onde a água tem que cair, bem próximo à raiz da planta, reduz o período de operação. Quando eu comparo esse sistema, né, de irrigação por gotejo com o sistema de microaspersores que eu mostrei na aula passada, o que acontece? A vazão o tempo
que eu vou usar para irrigar minha área é menor, tá? Então, é curto esse período de operação, reduz a energia elétrica. Lógico, movimentar um pivô gasta muito mais do que movimentar um microaspersor. Qual que é a outra vantagem também? Além de tudo, reduz, né, a energia e permite automação. Então, é um sistema que eu posso programar para ele ligar e desligar sozinho. Ligar, trabalhar e desligar sozinho sem problema nenhum. Limita o desenvolvimento e disseminação de ervas daninhas, porque molha apenas uma área do solo, certo? Então, quando você tem muita água, eu proporciono o desenvolvimento também de plantas daninhas, não só de fungos, doenças e tudo mais, mas também reduz a quantidade de plantas daninhas, certo? Tranquilo, né? Agora vamos ver as desvantagens. Quais são as limitações do meu sistema de irrigação localizada? Quais são os pontos que podemos destacar nessas limitações? É um sistema, pessoal, que necessita de muita manutenção. Nossa, manutenção demais da conta. Por quê? Os emissores, o que são os emissores? O negocinho onde sai água, tá? Vamos pensar assim, o microaspersor ou botejinha ali que sai água, tá? Eles entopem muito, muito. Nossa! E dá trabalho esse trem, viu, pessoal? O sistema radicular da planta pode apresentar limitações no crescimento. Por quê? Toda raiz tende a ficar onde está mais tranquilo para ela, certo? Então, se eu estou colocando água ali superficialmente, o que acontece? A raiz vai aprofundar? Não. Minha raiz vai ficar ali por cima, esperando a água. Para que eu vou ser profunda se eu tenho comida aqui em cima, água aqui em cima? Já ouviu aquele ditado? Sem dor, sem ganho? Tem tudo na mão. Para que a árvore vai desenvolver raiz? Para que minha planta vai desenvolver raiz se a água e os alimentos estão superficiais? Então, tem que tomar cuidado com essa questão, principalmente se for uma área de vento. Nossa, é uma área que venta muito, muito, muito. Aí eu vou plantar café. Será que é uma boa ideia? Não sei. Qual que é meu tipo de solo? É um solo arenoso, onde se bater um vento, essa planta tende a tombar com maior facilidade? Ou é um solo arenoso que segura mais a raiz dessa planta? Não sei, é tudo um depende, né? Então, toda raiz desse sistema de irrigação vai desenvolver ao longo da linha lateral, tá? Então, tem a linha principal, as linhas laterais com os aspersores, provavelmente vai desenvolver ali a raiz dessas plantas. Bom, pessoal, o sistema de irrigação, né, localizada são considerados de maior interesse comercial atualmente, isso eu já falei. Porém, nós encontramos algumas evidências que esse sistema pode ser ineficiente quando quem opera ele faz lambança. O problema não é o sistema, o problema é quem cuida do sistema, tá? Não adianta falar para meu computador que é ruim, não. É quem está atrás dele que é ruim. Então, também tem que fazer algumas avaliações. Muita gente fala que não gosta desse sistema. Não gosta mesmo, não. Ele dá trabalho. É um dos sistemas que mais dá trabalho. Por que ele é muito ineficiente, entre aspas? Ai, desculpa, pessoal. Porque tem problemas técnicos, como qualidade da água. Nossa, eu tenho uma água de péssima qualidade. Você vai pôr um bom filtro? Não, não vou pôr um bom filtro. Então, não mexa com essa irrigação. Você vai jogar dinheiro fora e passar raiva. Manejo inadequado da irrigação. Ah, meu sistema de irrigação é lindo, top dos top, os últimos que saiu. Excelente. Ah, mas eu tenho preguiça de ir lá lavar o filtro. Você tem preguiça de lavar o filtro.
Tá? Você acha que esse sistema vai funcionar direito? Não vai. Mas não vai funcionar direito mesmo. E a grande exigência de manutenção do sistema. Se eu tenho uma área muito grande, pessoal, manter esse sistema vai dar trabalho. Porque ele exige uma manutenção muito grande de tudo, de filtro, de aspersor. Se eu não cuido disso, vai perder, tá? Eu vou passar muita raiva mesmo. Vamos mudar o slide aqui, peraí. Irrigação localizada. Ela é importante por quê? Vem aí. É um sistema, pessoal, que não consome muita água. As plantas, né, sofrem o processo de evaporação, não o sistema. O sistema de irrigação, pessoal, ele não pode perder água. Se chega durante a minha captação, até o momento que essa água chega nos meus aspersores, se eu tenho uma perda de água, que é vazão, e se eu tenho uma perda de pressão, o problema está nos meus equipamentos. Porque o sistema de irrigação ele não consome água, é as plantas, através da evapotranspiração, que é a transpiração da planta mais do local, que exigem água, tá? Por mais que o sistema de irrigação localizada possa ser bem operado e bem mantido, a eficiência dessa irrigação nem sempre poderá superar a eficiência alcançada por todos os outros sistemas. Por quê? Simples. É um sistema, pessoal, que ele precisa de constante manutenção. Eu sempre preciso olhar se meu aspersor está ok, se meu gotejamento está ok, se não está entupido, qual a quantidade de impurezas que eu estou captando. Nós temos que lembrar que não existe um único sistema de irrigação que a gente pode ser considerado ideal, né? Porque tem suas vantagens e suas desvantagens qualquer sistema de irrigação que eu apresente aqui para vocês. O que nós temos que avaliar é o nosso interesse, devido à variedade da cultura e meu objetivo econômico. Tá, Ana, você falou então que o sistema por micro aspersão ou localizada, né, compõe o sistema aí de irrigação que nós estamos trabalhando hoje. Então, eu posso trabalhar com gotejo ou com microaspersão. Pode. Mas quais são os componentes desse sistema? Então, vamos lá. Nós temos o cabeçal de controle, eu vou mostrar para vocês, é o que capta a água. É o que vai controlar e sugar a quantidade de água que eu preciso. Os emissores, vou falar deles para vocês também. As linhas laterais, os ramais, que são as tubulações, né, que tira a água dessa linha lateral e leva até o aspersor, o microaspersor ou o gotejo. Temos a parte de filtragem, que é muito importante nesse sistema, em todos são importantes, mas nesse é um pouquinho mais. Automação, caso eu queira que meu sistema seja controlado, né? Válvula de segurança, que não deixa que tudo exploda, que entre muita água e essa água estrague todo o meu sistema. Temos a parte da fertirrigação, que é um reservatório onde eu posso trabalhar com nutrientes, defensivos agrícolas. E eu tenho a parte de bombeamento, que é a parte de motor, de bomba, que manda toda essa água, né, para o meu sistema de irrigação. Então, vamos falar um pouquinho aí, pessoal, do cabeçal controle. É um local onde encontramos um conjunto de elementos que permite o sistema de irrigação, a filtragem da água, medição, controle da pressão que essa água está saindo e aplicação dos fertilizantes. Geralmente, nós temos um nanômetro. O nanômetro é aquele reloginho que controla a pressão da água.
Os registros. Ah, por que eu tenho que ter registro? Gente, eu posso montar meu sistema de irrigação e distribuir registros, caso eu queira irrigar uma área e não a outra. É só eu fechar esses registros. Ah, eu estou com pouca vazão de água. Então, hoje eu preciso fazer a irrigação da área e não da outra. O que eu vou fazer? Eu vou fechar o meu registro. Então, vai um pouco de água para a irrigação e um tanto para a outra. Medidores de vazão. O que é um medidor de vazão? Quanto de água está saindo? Quanto de água eu estou tirando ali da minha fonte? Os filtros, eu já cansei de falar que filtro é o mais importante nesse sistema, brincando. Sistemas de controle e automação, caso eu tenha condições de montar um controle. Injetor de fertilizantes, que injeta o fertilizante ali na minha área. E as válvulas de controle de pressão. Para quem não conhece, pessoal, esse aqui é esse tal aí de cabeçal de controle, né? Onde eu vou controlar tudo. Esse preto aqui é os filtros. Nós vamos falar um pouquinho especificamente de cada um deles. A bomba que retira a água, tá? Vamos colocar aqui um poço. Aí tem a bomba, que é ela que vai puxar essa água, jogar na encanação aqui. O nanômetro, ele está aqui, marcando qual pressão essa água está chegando. Então, aqui, tudo isso aqui é um sistema que antecede lá a minha irrigação. Porque a gente vê no campo, acha que é só aquilo, não é. Antes, tem que passar por esse cabeçal aqui, que é esse conjunto de equipamentos. Mais um exemplo de cabeçal de controle. Vocês viram que aqui, pessoal, o filtro é um pretinho pequenininho, ó. É esses filtros aqui, são pretos, pequenos, né? Não tem muito tamanho. Olha já o tamanho desses filtros aqui. Olha a diferença deles. E olha também, de curiosidade, o tamanho da bomba. Ou das bombas, né? Que estão puxando água de uma represa, de um rio ou de um poço subterrâneo. A gente não sabe. Então, assim, a gente vê muita diferença só no comecinho desse sistema aí. Segundo, pessoal, que nós temos, muito importante, são os emissores. O que são os emissores, Ana? São, né, os gotejadores ou os microaspersores. Aquele sistema é o, vamos dizer assim, o que é utilizado realmente para estar irrigando o local, né? O que vai jogar água na planta? É o gotejo ou o microaspersor? E os gotejadores, pessoal, esses sim, eles podem passar por diversas ramificações, diversos tipos, né? Nós temos o online, que significa o quê? Em linha, né? A pessoa está online, a pessoa está o quê? Em linha. Nós também temos um emissor, né? Que são os gotejadores, conhecidos como online. Esses gotejadores, pessoal, compreendem os gotejadores que são acoplados à tubulação de plástico após a gente perfurar ela, conforme essa figura aqui, ó. Tá aí. Emissor em linha. A gente fura, né, a mangueira no localzinho que eu quero ela e coloco um gotejador. Simples, simples, simples. Então, tem a minha linha de irrigação. Eu quero irrigar ali. Chegou no rumo onde eu quero, eu furo minha tubulação e coloco o gotejador sem problema nenhum. Tá? E nós temos o online, né? O online e o inline, perdão. Inline é aquele que foi projetado para instalação entre dois trechos, ou seja, eu vou fazendo emendas.
Eu como um pedaço de mangueira, eu estou irrigando uma frutífera, pronto. Um pomar de frutíferas. Aí, o que acontece nesse pomar de frutíferas? De 2 em 2 metros é o meu espaçamento. Então, eu sigo com um pedaço de mangueira de 2 metros. Na junção dessas mangueiras é que eu coloco um gotejador desse. Então, ele faz a junção das mangueiras, né, entre os espaçamentos que eu quero irrigar. E nessa junção vai gotejar, certo? Até aí tudo tranquilo, né? Fácil, fácil de entender. Mais um aí, um gotejador online. Eu tenho minha tubulação, vocês estão vendo que é um cano de PVC rígido, né? Ele não dobra. Rígido é porque é duro, não está dobrando. Eu venho, furo e coloco um gotejo. Aí a água vai pingar daí, de tempos em tempos essa água vai pingar. Nós temos mais um emissor aí, perdão, só um exemplo, né, de gotejo. Essa mangueira aí, essa tubulação, você já pode ver que ela é preta e ela é maleável essa, tá? Não é um tubo rígido igual na figura anterior. Quem compete ao grupo do tipo online são os gotejadores, que são acoplados à tubulação, tá? Após a perfuração da mesma. Então, pode ser um rígido, pode ser uma tubulação móvel, tranquilo. E nós temos os gotejadores inline, que são emissores que já vêm inseridos na tubulação, como esse modelo aqui. Então, eu posso fazer nesse modelo ou naquele outro modelo. E tem esse terceiro modelinho que eu mostrei para vocês, que na junção, na conexão da tubulação, tem um gotejo. E esse aqui é no decorrer da mangueira. E eu compro essa tubulação assim, ó, a mangueira. Eu falo que eu quero o meu gotejador de metro em metro, ou de 30 em 30 centímetros, já vem assim para mim, ok? Também temos tubo emissor. O próprio tubo já vem com o sistema aí de gotejo acoplado nele. Então, o tubo emissor, também conhecido como tubo contínuo ou fita, ele vem com perfurações ou com outros dispositivos integrados no tubo durante o processo de fabricação e projetados para descarregar a água na forma de gota. Então, essa mangueira aí, a primeira, fita gotejadora com labirintos modelares. O que significa isso? De tempos em tempos, eu posso vir e perfurar esse labirinto. Ele vai cair água para mim. Então, passa a mangueira, eu venho aqui, ó, e furo para que a água possa gotejar. Esse aqui é integrado, fica por dentro do sistema. E eu tenho o tipo pastilha, que é quadradinha. Aqui dentro, esse daqui, o tipo bob ou cilindro, ele é redondinho, vem dentro da mangueira, redondinha, a água pinga. Ou vem todo o sistema de irrigação. E eu tenho esse daqui tipo pastilha, ou seja, plano. Ana, que diferença que tem? Depende. Depende do seu solo, depende do que você está plantando. É um conjunto de fatores que eu só tenho para dizer para você. Depende. E eu trago alguns termos aí, pessoal, para vocês não ficarem boiando, vamos dizer assim. Irrigação localizada, vocês têm que saber o que é e separar ela da irrigação por aspersão. Lembrando que dentro da irrigação por aspersão eu tenho N ramificações e dentro da irrigação localizada eu tenho duas, que é o gotejo e a microaspersão. Dentro do gotejo eu tenho vários modelos, assim como na microaspersão. Emissor, pessoal, é o dispositivo instalado
no final da linha para projetar a irrigação, tá? Então, o meu emissor é aquilo que vai fazer a irrigação, tá bom? E aqui nesse caso, eu tenho um microaspersor, tipo difuso fixo. Olha que gracinha ele, é aquela haste, né, que você finca no chão, põe a mangueira na linha que está passando, né, na linha, vamos dizer, secundária ou auxiliar, e essa água é puxada, certo? Super tranquilo. Qual que é a diferença dele para o gotejo? Ele irriga mais, tá? Ele tem uma superfície de solo molhada maior e um menor custo fixo, tá? Ele é mais barato, nesse caso aí, do que os gotejadorzinhos lá. Eles são mais caros do que esse sistema aqui. Em solos arenosos, na irrigação de cultivos arbóreos, a utilização de microaspersor em geral é mais vantajosa do que a utilização de gotejo, além do que são menos suscetíveis à obstrução. É um sistema que entope menos, tá? E menos exigentes em filtragem de água. Ou seja, entre ter um microaspersor ou gotejo, vai depender também da minha qualidade da água. Ah, é uma água bem suja. Uma água com bastante resíduos, uma água com bastante matéria orgânica. Eu vou usar quem? Eu vou usar justamente, né, o microaspersor. O gotejo, existe uma água de melhor qualidade, uma água com o mínimo do mínimo de impureza na água. Microaspersor com asa giratória, esse daqui toca de roda, tá? Ele exige um pouquinho mais do consumo de energia, porque ele precisa de mais força. Essa água tem que chegar com uma pressão maior para que o sistema faça que ocorra a microaspersão, né, a irrigação. Sem contar que essa água, pessoal, ela fica tão fininha, tão pequenininha as gotículas, que a gente tem que tomar cuidado com a evaporação. Então, dependendo do horário que eu estiver fazendo minha irrigação, pode ser que eu perca mais água para a atmosfera do que eu coloque água no solo. Microaspersor com asa giratória, mais um exemplo aí para vocês. Essa haste aqui fininha, ela é fixada ao chão e essa mangueirinha aqui é fixada na minha linha lateral. Ela já vem com os furinhos, eu só vou lá e fixo o meu microaspersor. Então, pessoal, os microaspersores são emissores que, como o próprio nome indica, né, funciona com aspersores de porte reduzido. A quantidade de água que esse microaspersor utiliza é bem menor do que um aspersor convencional. Alguns têm partes móveis, tá? Como na foto ao lado. E ele tem spray ou elásticos. O que acontece, pessoal? Qual que é o interesse, né, dele ser móvel? Porque eu posso trocar essa pecinha aqui. Tanto quanto entope, quando eu quero aumentar ou diminuir a minha quantidade de água. Eu vou lá e troco somente quem? Essa pecinha. Ela é que vai controlar a saída de água. E vocês perceberam que essas pecinhas aqui têm cores? Olha que bacana, essa daqui é laranjada. Essa daqui é verde com laranjado. Deixa eu achar outra aqui. Deixa eu ver se eu coloquei cor. Aqui, ó. Você tá vendo que essa pecinha aqui é laranja com verde? E essa aqui já é laranjinha, ou então considerada vermelhinha, esse pedacinho aqui, ó. Bem pequenininho, vermelhinho. Por que tem cor simples? Porque eu compro
os meus microaspersores de acordo com a cor. Cada cor me dá uma vazão de água, uma pressão de água. Então, eu tenho cinza, coeficiente aqui, eu acho, se não me engano, da vazão, alguma coisa assim, que libera mais água, o preto, verde claro, bege branco, amarelo, marrom e verde escuro, rosa, laranja, azul claro e azul escuro. Então, são essas as cores que eu tenho aí de microaspersor. Então, se eu quero um aspersor que me dá aí de água 1,34%, eu vou lá e compro que cor? O branco, tá? Então, eu regulo, sim, dá para regular, por isso é interessante você ter esse sistema aqui, o qual ele é desmontável, essa parte, não seja fixa, para que eu possa escolher qual o melhor aspersor ou microaspersor que eu vou trabalhar na minha área, certo? Mais um exemplo de aspersor, né, de microaspersor aí trabalhando na área, ilustrando para vocês. E o que vai interferir, pessoal, né, na seleção do meu emissor? O que vamos dizer assim, que interfere, né? Primeiro, tipo de solo a ser irrigado. Quando a gente for falar de irrigação, a primeira coisa que vocês têm que pensar é qual o tipo de solo que eu estou trabalhando, certo? Necessidade de água das plantas. Eu tenho uma planta que exige muita ou pouca água? Qual que é a fase de desenvolvimento dessa planta? Tudo isso tem que ser analisado. Não é só falar, eu quero um aspersor que irriga mais, que eu quero molhar mais o chão. Eu falo assim, não, eu quero um aspersor que irriga menos para me economizar água. Opa, pera lá. Qual é a sua real necessidade? Não é só chegar lá e comprar de qualquer jeito, não. Tudo isso a gente tem que fazer uma análise. Nós temos que ver a vazão do emissor, qualidade da água, qual que é a minha fonte de água? Ela é uma fonte que eu tenho muita água disponível, uma fonte com menos água, na época da seca, continua a mesma vazão, ou aumenta, ou diminui, não sei. Eu tenho que ver. Condições de vento e demanda evaporativa da atmosfera. Gente, raciocina comigo, o gotejo nem tanto, o gotejo é tranquilo. Tá pingando lá no pé da planta, tá ótimo. Só que o microaspersor, a gotícula de água é menor que o do aspersor convencional. Então você tem que raciocinar que é o quê? Microgotinhas, coisa pequenininha, pequenininha, certo? Então, o microaspersor tem que olhar qual que é o vento da minha área. Quanto que venta na minha região? E outra, qual que é a demanda de evaporação da minha terra? Qual que é a quantidade de sol que chega para mim? Tá? E outro fator é a porcentagem da área molhada. Ah, tá, tem mais coisa aí. Condições do vento, né? Características topográficas do terreno. Eu tenho que olhar se é um terreno com declive, um terreno plano. Custo do emissor e riscos ao sistema. Tudo isso tem que ser analisado, tá? Quanto que vai custar cada microaspersor meu? Qual que é o risco desse microaspersor entupir? Porque minha água é de péssima qualidade. Não sei. Porcentagem da área molhada. O que é isso? Eu, Ana, estou produzindo laranja. Ah, eu tenho uma lavoura de laranjas, bichinha tá pequenininha, né? Tá tudo cotoquite ainda, assim, ó, pequenininha. E eu vou começar a irrigar elas pequenininha, tá? Fazer suplementação de água. Eu preciso de um aspersor que jorre água? Não, né, gente? Eu posso usar um microaspersor que vai manter essa área irrigada por um tempo ali tranquilo.
Então, aí minhas plantas cresceram, agora estão um pomar lindo. Eu posso usar o mesmo microaspersor que eu estava usando quando aquelas árvores eram filhotinhas, pequenininhas, né, mudinhas? Não, não posso, não vai me resolver de nada. A quantidade de água que chega, ela é pouca com a planta que já desenvolveu. Então, eu tenho que fazer o quê? Trocar os microaspersores, tá? É isso. Vocês têm que ficar de olho nos microaspersores e no goteiro. Não vai ficar daquela mesma quantidade o tempo todo, a vida toda. Aí, quando eu vou escolher, pessoal, já fiz análise de solo, tudo, agora eu tenho que escolher um emissor, que seja um micro emissor, né? Fazer uma micro irrigação e uma microaspersão, ou seja, um gotejador, tá? Aquela pecinha que vai lá no cano, que coloca água lá para ficar pingando, pingando, pingando de pouquinho. Primeira coisa que eu tenho que solicitar ao meu vendedor, ou a marca que eu vou comprar, é a vazão. Ela tem que ser pequena e pouco sensível à variação da pressão. Como assim? Nossa, hoje eu liguei o sistema com gosto. Não fechei não a válvula. A água entrou jorrando. No 12, aquela água. Tá. Independente se está chegando aquela aguaceira ou pouquinha água, tem que pingar do mesmo tanto. Tá? Ou então, estou passando por um período de seca, a vazão da minha água está pouquíssima, eu estou quase descabelando. Mas eu vou abrir meu sistema. Tá, o aspersor tem que continuar irrigando tanto aquele toró de água quanto para gotinhas, certo? Apresentar pequena sensibilidade à obstrução. Ou seja, não é com tudo que esse trem também pode obstruir, não, pessoal. Quanto mais resistente ele for à obstrução, melhor. Porque tem uns que você não pode nem olhar que o bichinho entope. Então, você tem que tomar cuidado a essa sensibilidade também. Tem sensores, emissores que são muito mais sensíveis. Apresentar resistência à ação química do ambiente. Lógico. Imagina se eu compro o microaspersor de um plástico ralé. Ah, não, eu tenho uma marca fulano de tal. Ali, ó, custa R$1 mais barato que o do fulano. Eu vou lá comprar esse mais baratinho. E começa só em chuva, só em chuva. Em 6 meses quebrou tudo. Compensou a economia? Não, de maneira nenhuma. Tá? Apresentar resistência à ação química do ambiente, falei. Apresentar estabilidade temporal da relação vazão e pressão. Né? Quanto tempo ele suporta de uma grande vazão, ou esse sistema suporta uma grande pressão sem supitar. Pode ser que supite. Deixa eu ver uma perguntinha aqui básica. Raul, é overdose. Isso mesmo. Isso é igual às veias do coração. Tem que tomar cuidado para não entupir. No caso do coração, professor, não está mudando os slides. Mudou agora? Está mudando, né? O que acontece? Tem que tomar cuidado para não dar overdose também. Verdade. Isso é igual ao coração, tá? As veinhas lá do coração. Se começar a entupir, você vai infartar. O sistema também infarta. E se você chuchar muita água, também, tá? Então, é a mesma coisa, colega, da overdose também. Boa comparação. Apresentar pequena variação aqui, deixa eu ver. Estabilidade, né, da vazão e pressão. Apresentar pequena variação de fabricação. Também, pessoal, não pode ser um trem. Como é que eu vou explicar para vocês? Também não pode ser um trem que... Ai, gente. Que o fabricante faça mal feito, cada um de um jeito. Não, pelo amor de Deus, porque tem uns fabricantes lambão.
tudo a mesma cor. Quando você vai fazer um teste para ver se está saindo tudo a mesma água, virou a zona. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Apresentar pequenas sensibilidades às variações de temperaturas. Também. Não é porque o de hoje está quente, escaldante, que o meu micro, né, meu gotejador ali, ele possa, vamos dizer assim, expandir, relaxar e pingar mais água, não. Então, assim, se está quente ou se está frio, tem que trabalhar da mesma forma. Produzir pequena perda de carga no sistema de conexão emissor lateral. O que acontece? Quando eu irrigo, né, monto meu sistema de irrigação e tem as linhas laterais, não pode apresentar perda de força quando essa água caminha na minha linha lateral. E, lógico, possuir baixo custo, né? Não fazer aí, não comprar emissores de tão alto custo. Por quê, pessoal? Se você não tiver um bom filtro, o que vai acontecer? Vai entupir você, vai jogar dinheiro fora. Tem gente que é lambão. Tem uma desgrama vou falar o português, claro, dos produtores em rural, que você fala assim, fulano, estou com X emissores entupidos. O cara fala assim, sopra que sai. Dá vontade de morrer. Não, gente, o mais certo é trocar. Alguns tem como desentupir, mas é um serviço feito, demorado. Não é você pegar lá o trenzinho e devolver lá para o lugar, não. Tá? Então, a gente não faz isso com os emissores. Pelo amor de Nossa Senhora. Senão você vai irrigar tudo errado sua área. Vamos falar um pouquinho dos filtros para esse sistema. Tá? Esse sistema, nós temos alguns filtros diferentes, mas cada filtro é para uma finalidade. E é obrigatória a filtragem da água nesse sistema de irrigação. Por quê? Para reduzir o entupimento dos emissores, tá? Para me evitar perda de emissores. Então, pessoal, eu tenho que escolher filtros de alta qualidade, garantindo o bloqueio dessa sujeira. Como é que é feita a filtragem, né? Ela é realizada de modo que a água tem que passar por orifícios tão pequenos que as impurezas possam ser retidas. Aí é um sistema que a gente usa de medição, né? 1:6 a 1:10, da menor passagem existente dentro dos emissores. Ou seja, eu tenho lá minha passagem de emissor. O que é o emissor? É aquilo que vai irrigar minha planta. Pode ser o gotejo, que é aquele que faz a água pingar. Pode ser o microaspersor, que é aquele que joga a água lá bem próximo à raiz na forma de chuva. De 1 a 6. O que é isso? Meu filtro, pessoal, tem que filtrar impurezas 6 vezes menores que passariam naquele buraquinho do aspersor. Ou seja, um filtro bom, ele tem quase que não deixar nada passar. A verdade é essa. E quais tipos de filtros eu tenho no mercado para esse sistema? Pode ser utilizado nos outros? Pode. Mas nos outros sistemas, impurezas que podem passar podem ser maiores. Nesse caso aqui, é que eu dou uma segurada na impureza. Então, pessoal, eu tenho aí o filtro tela. É uma tela de plástico ou inox, depende de quanto eu estou disposto a pagar, tá? Quem é dona de casa aí, que tem umas máquinas de lavar, que fala que segura fiapo, parece esse negócio aqui, ó. Se vocês for lá e pegar a máquina de lavar e tirar, o tubo central tem um pega-fiapo, que é um filtro. A malha é bem mais fininha que a da máquina, mas semelha muito com isso daqui, tá bom, pessoal? Então, pode ser de plástico ou inox.
O tamanho vão desde pequenos, como eu mostrei aqui no começo. Deixa eu colocar lá, só para vocês verem. Então, eu posso ter filtros. Cadê? Pequenos assim, ó. Igual esses pretos aqui. Posso comprar filtro para esse tamanho ou filtros para esse tamanho de sistema aqui. Então, o filtro vai depender, gente, do que eu preciso. Vocês vão encontrar filtros de todos os tamanhos e marcas. Vai depender das necessidades de vocês, tá? Cada caso é um caso. Filtro de plástico. O que eu topei aqui? Ah, tá, de polegadas, né, que é pequenininho. 2 polegadas. Ou filtros de grande porte. Depende do que eu preciso. Como é que é esse filtro aqui por dentro? O filtro tela, né? Pode ser feito de inox ou plástico, eu já falei. A velocidade de filtragem é de 0,15 metros por segundo. Passa pouquíssima água, tá? Para reter. Então, o seu sistema é ligado. Por isso que em muitos lugares tem 2, 3 filtros. É para que passe um fluxo maior de água pelos filtros e fica disponibilizado para o sistema. E foi o que eu falei, pode serem pequenininhos ou grandões. Aqui é um exemplo, vou crescer aqui para vocês. Aqui a telinha, né, que faz essa filtragem. A água entra aqui, roda aqui dentro. A água que entrou vai rodar aqui dentro e vai sair água limpa. E aqui vai sair as impurezas. Tá? Então, é assim que esse filtro funciona. Podemos fazer limpeza do filtro, pessoal, manualmente, automatizado, toda vez que você sentir que a pressão da água caiu. Precisa limpar esse filtro todo dia? Não sei da qualidade da sua água. Se você falar para mim, Ana, eu tenho que mexer nesse sistema todo dia, fazer uma vistoria todo dia, é o ideal. Agora, se você me perguntar, Ana, mas eu tenho que abrir esse filtro todo dia, olhar as impurezas. Uai, eu sei lá da qualidade da tua água. Se for uma qualidade boa, não. Mas se for uma qualidade ruim, provavelmente sim. Tá? Então, você percebeu que o sistema está acusando uma menor pressão de água? Aí sim, eu tenho que limpar meu filtro, tá bom? Tem escovas, tem uns dispositivos que é igual o aspirador de pó, que puxa essa sujeira. Depende do dia que você tem, depende da condição que você tem. Mas jeito de limpar tem. Eu tenho filtro disco, tá? É constituído de discos, os quais a água é forçada a passar entre eles e a impureza vai ficando. Então, é um monte de disquinhos permeáveis, a água passa e a sujeira fica retida, tá? O filtro disco, a água é forçada a passar, tem rachaduras, né? Eu vou mostrar uma figura desse modelo aqui que eu vou mostrar, ó. Então, a água entra, aqui vai entrar a água, ela sobe, é obrigada a passar aqui, passou, ela vai cair e vai sair aqui no bocalzinho dele. Esse também é um tipo de filtro. É lavável? É lavável. Você também pode lavar esse trem, tá? Temos filtros de areia, que é esses botijãozinhos aí, né? Parece botijão de gás, cilindro de oxigênio. São filtros, pessoal, que a água passa por uma camada de areia que retém a sujeira. São geralmente instalados antes do cabeçal. Eu não mostrei o cabeçal lá para vocês, bem no começo da apresentação, que é todo aquele sistema mirabolante? Pois é. Então, eu estou puxando água do rio. Primeiramente, eu ponho esses filtros para depois colocar todos os meus outros equipamentos, tá? E passo por uma segunda filtragem também. Porque nesse caso aqui, pessoal, desse filtro,
Ele é para quê? É para tirar impurezas orgânicas. Ah, eu tenho uma água que produz muito fungo. Vai fazer limpeza. Simples assim, tá? Então, esse filtro aí, ele é instalado bem antes, não, bem provável, quando você for trabalhar, ele vai ser instalado antes de represa, que acumula muita matéria orgânica, de um rio, que quando chove, né, tem uma grande quantidade de matéria orgânica suspensa. Você instala esse filtro, depois você faz todo o seu sistema de cabeçal e instala mais um filtro para impurezas mais finas, tá? Filtros de areia, pessoal, retém impurezas. Normalmente a água é forçada a passar entre as partículas de areia e elas têm de vários tamanhos, tá? Não é só um tamanho de areia que tem lá dentro, não. É muitos tamanhos de areia. Para quê? Para segurar vários tamanhos de impurezas. E eles são instalados assim, ó, pessoal. Geralmente 3, 4, 5. Aqui está a areia. A água entra por aqui, passa nesse filtro e sai para o sistema de irrigação. Esse filtro dura, gente. Dura muito. Muito tempo mesmo. Nossa, dura demais. Esse aí de areia dura. Temos os filtros centrifugadores. Quais são os filtros centrifugadores? São filtros que separam partículas por meio de centrífuga. Igual uma máquina de lavar, a hora que está secando a roupa, que fica lá, tocando de roda. É esse mesmo sistema aqui, ó. A água entra, ele toca de roda, separa a impureza para um canto e a água limpa para outro. Funciona? Funciona, pessoal, de verdade, funciona. Muito bom, tá? Ana de Deus, como é que eu escolho um filtro? Ah, gente, um pouco você já tem noção. Qualidade da água. Depende de onde você vai tirar a tua água. O que você não pode deixar é sem filtro. Pelo amor de Nossa Senhora. Filtro você tem que pôr. Para mim escolher um filtro, é necessário conhecer o quê? A quantidade de sedimentos inorgânicos e orgânicos da minha água a ser filtrada. Então, pessoal, se eu tenho menos sedimentos orgânicos, menores que 5 miligramas por litro, e sedimentos inorgânicos, menor que 5, eu posso escolher o de telinha manual. O mais simplesinho que tem, pessoal. Se o meu sedimento orgânico, ele aumenta, o que eu faço? Espera aí, deixa eu aceitar uma pessoinha aqui, já aceitei. Se eu tenho um sedimento inorgânico, ele vai aumentando também o meu tipo de disco, tá? Aqui, o de areia, pessoal, é quando tem muita concentração de material inorgânico e sedimentos orgânicos. Aqui essa tabelinha só ajuda vocês a ter um norte. Mas vocês já têm noção que se a água for muito suja, eu vou usar 2 filtros. O de areia, para segurar um tipo de impureza, e depois um de tela. Porque vai passar alguma coisa sim. Eu tenho muita impureza para usar um filtro de areia. Então, é melhor prevenir. No sistema de irrigação, pessoal, vocês também vão encontrar esse trem aí, o cavalete. Ele fica bem no início da linha direta, que é a linha principal. Por que tem esse cavalete aí? Qual que é a função dele? Ter registro. Eu tenho meu plantio, minha água está pouca, está reduzida. Eu quero irrigar uma parte da minha lavoura e a outra não. A que eu quero irrigar, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar isso aqui aberto.
A que eu não quero irrigar, eu vou fechar. Ah, Ana, mas nesse cavalete aí só vai esse registro? Não. Eu posso colocar um nanômetro. O que é um nanômetro? É aquele aparelhinho que mede a pressão da água, né? Quanto de água está passando. E, nossa, vai estourar meu sistema, o tanto de água que as bombas estão mandando. Eu não sei onde eu estava com a cabeça que eu comprei uma bomba maior do que eu necessitava. Para não estourar o meu sistema, como diz o colega, que não dá uma overdose, eu vou ali e fecho um pouquinho. Tá? Tudo isso tem que ser trabalhado e regulado. Isso é igual pressão de véio, gente. Se subir muito, arrebenta todo o sistema de irrigação, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Regulador de pressão. Eu tenho que ter um regulador de pressão, sim. Tá? Isso é muito importante. E as linhas laterais. Então, nessas linhas aqui, essa daqui é a minha linha principal. Essas linhas laterais, elas vão caminhando, e onde eu preciso do gotejador, eu vou lá, furo, ponho um gotejo. Vou lá, furo, ponho um gotejo. Tá, eu não vou trabalhar com gotejo. Eu vou trabalhar com microaspersor. A mesma coisa. Eu vou lá, furo e ponho a mangueirinha do microaspersor. De tantos em tantos metros. Muito simples. A linha de derivação, que é a principal, é onde conduz a água, é a artéria disso tudo. É mais grossa, mais robusta. Tem que suportar uma pressão maior, tá? Não pode ficar arrebentando. Também não pode ser de material frágil. Materiais geralmente são os mesmos que nós vimos na aula passada, da tubulação. E linhas laterais. As linhas laterais, pessoal, também podem ser enterradas, tá? Então, eu venho com a minha linha principal e a minha linha lateral, se eu quiser, eu também posso enterrar ela para proteger o quê? O sistema. Ah, eu quero trabalhar com ele enterrado, vai proteger ele. Excelente. Você tem mão de obra para isso? Enterra, que vai economizar em muita quebra de material, tá? Então, pessoal, essa era a aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo quietinho hoje? Professora, Oi. a respeito daquela, assim, vou voltar no assunto, tá? Pode voltar. A respeito daquela aula prática de cálculos de irrigação, não vai ter ela ainda? Vai ter. E lá onde eu trabalho tem variadas marcas de microaspersores e de Onde você vários tipos trabalha, de... colega? Eu trabalho na Tecnoshow. Lá tem Entendeu? mesmo. Uhum. Nossa, tem tanta coisa jogada lá, sabe? Descartada que pode usar numa aula. Nossa, não quer doar para nós, não? Ué, nós arruma lá, tem que ver na sucateada lá, como é que tá lá. Nossa, podia arrumar. E no dia da aula dos cálculos, você trazia para vocês pegar e ver como é que é, quem não conhece. Gostei da ideia, colega. Nossa, mas tem mangueira de gotejamento, registro, aspersor, meio mundo de coisa. Nossa, meu sonho, porque a gente, né, antes da pandemia, estava montando um laboratório aqui e a gente ia reunir coisas agrícolas. Desde sementes, adubos, a gente já tinha ganhado uma doação de adubo, vários tipos de adubo, que a gente vai colocar nos potinhos, tá? E fazer, assim, etiquetar para vocês entenderem o que é um calcário, o que é tudo. Alguns ossos nós já temos de animais, e agora, se você puder doar isso, eu ia ficar feliz demais, porque aí eu já fazia a parte da irrigação. Porque quando voltar ao normal, dá. E antes de voltar ao normal, a gente pode fazer uma aula explicativa, sim. O computador dela. Tá, eu ia ficar muito agradecida. Eu vou ter que falar, tá?
Ah, não, tranquilo, brigadão. Obrigada mesmo. Disponha. Alguém mais quer perguntar, falar, reclamar, xingar? Não, né? Tudo tranquilo hoje. Deixa a presença aí para mim. Eu já fui anotando alguns nomes, mas deixa aí por segurança. E bom descanso para vocês. Até a próxima aula, pessoal.